pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Evancléio dos Santos e estamos aí dando início, né, à nossa terceira EBD online, né, aqui na nossa página no Facebook. E enquanto o pessoal tá chegando aí, vai chegar, né, eu sei que muita gente aí domingo, né, tá aproveitando para dormir até mais tarde, aproveitando essa quarentena, né, então tenho certeza de que aqueles que realmente já, nossa irmã Mary, por exemplo, aqueles que já despertaram aí do seu sono, né, já acordaram, vão estar aí conosco, amém? Se alimentando um pouquinho mais da palavra do Senhor, amém? Então quero glorificar a Deus pela sua vida e antes de nós iniciarmos aí os nossos estudos, né, nós vamos estar, eu vou pedir a missionária Débora, né? Tem muita gente com a saudade da missionária Débora, para ela estar fazendo essa oração inicial, para nós iniciarmos aí a nossa escola bíblica dominical online, amém? Então, vou chamar aqui, vem cá, missionária, ela vai estar orando, amém? Logo após eu vou estar entrando aí com o nosso terceiro estudo, passando algumas informações para vocês também, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, graça e paz para todo o povo eleito de Deus. Vamos estar orando nesta manhã, agradecendo o Senhor por todas as maravilhas, amém? Por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias. Soberano Deus, eterno Pai, graças, Senhor, te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo nosso deitar, nosso levantar, Senhor. Palavras não vieram nem os nossos lábios, ó Pai, mas o Senhor já sabe, Senhor, daquilo que se passa, Senhor, daquilo que íamos, Senhor, enfrentar, Senhor, dia após dia. É verdade. Deus, mas o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Deus, diante das dificuldades, Senhor, diante, Senhor, Deus querido, Deus amado, de tudo aquilo que tem acometido, Senhor. Pai querido, por este mundo afora, Senhor. Pai querido, mas o Senhor tem nos guardado, Senhor, porque Tu és o guarda de Israel. Sim. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tem se renovado em nossas vidas, Senhor. E vamos aprender nesta manhã, Senhor, Deus querido, nesta rica, Senhor, escola dominical, Pai. Em nome de Jesus, amém. Desde já, muito obrigado por essa oportunidade, Janaína, Mary, amém? Em nome de Jesus, todos vocês que vão estar entrando nessa live, que vocês venham sentir a presença do Espírito Santo, porque Deus é fiel em nossas vidas, amém? Ô, Glória! Funcionária Janaína, amém? Chegando aí para a nossa EBD, vamos, aí você que puder, fazer abrir sala, né? Como diz a Bispa Naira lá do nosso ministério, convidar outras pessoas, compartilhar. Deus abençoe o nosso presbítero Aldeir, amém? Pai da nossa Bispa Naira, o glória a ele, a sua esposa também estão sempre aí conosco, amém? Nos acompanhando em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos aqui na palavra rapidinho, amém? Sei que alguns irmãos ainda também estão chegando. A gente tem sempre falado isso antes de iniciarmos a live, amém? Essa live ela não é exclusiva do nosso ministério, amém? Unificar. As lives que nós estamos fazendo lá no nosso ministério, amém, de Bangu, de Paciência, eu faço live lá também. Toda segunda-feira eu estou na live às 8h30 no nosso perfil do Ministério Unificar. Terça-feira eu passo antes, quarta e quinta culto Bangu e Paciência. Sexta os nossos bispos e sábado também fazem a live, amém? E no domingo, como tem muitos irmãos que não são só do nosso Ministério Unificar, a gente está fazendo essa live aqui na minha página, amém? Oficial. E eu estou disponibilizando também essas lives, amém? Nossa cunhada e nosso irmão, meu irmão e Jonathan e Karine, estão entrando também, o nosso irmão Paulo. A Débora falou que ela esqueceu de dar o coraçãozinho. Depois ela volta aqui para fazer o coraçãozinho, amém? Nosso irmão Paulo aí também, da nossa irmã Marília, irmã Márcia chegando aí também, das tias do nosso Ministério Infantil, amém? Glória a Deus, Pai do Senhor para todos. Então, é uma live que a gente não vai tratar aqui de doutrina, amém? Nosso propósito aqui, como eu tenho falado toda semana, você que é membro de outro ministério,
não é arrebanhar ninguém de outro ministério, pelo contrário, nós estamos aqui para somar. Eu tenho sempre falado isso, você que é membro de outro ministério, ore pelo seu pastor, pela sua liderança, pelos bispos da sua igreja, pelos líderes da sua igreja. Amém? Esse é um momento muito importante. A gente está aí se colocando à disposição do Senhor na obra. Muitas igrejas também estão fazendo aí as suas lives, amém? Então, nós como Ministério Unificar, eu, pastor do Ministério Unificar, assim como os demais pastores também, a gente está se empenhando aí poder continuar fazendo com que a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, né, não o templo, continue. Shalom, a nossa bispa aí assistindo também, abrindo sala. Ô glória, eu me perco um pouquinho nessa questão de abrir sala aí, mas quem souber abrir sala, bem, abre sala lá para que a gente possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Nosso irmão Carlos também entrando aí na live. Bem, então, essa live não é exclusiva para um ministério, amém? Então é aberta a todos, você pode aí comentar. É difícil, eu ainda estou me acostumando, então eu não consigo às vezes comentar. E como essa live vai para o canal do YouTube depois, para o nosso canal, às vezes eu não consigo ficar acompanhando, senão eu me perco um pouquinho, amém? E a gente precisa cumprir aí com um prazo estabelecido. Eu gosto de sempre estar fazendo aí no máximo em 1 hora, para que a live também não fique tão demorada. E depois no canal, quem for assistir no canal, bispo, ele já colocou lá em cima já. Nosso irmão Sil também, glória a Deus. Ele já foi um dos primeiros a entrar aí, o nosso irmão Aldeir, o presbítero Aldeir entrou para a live, amém? Então, eu queria deixar esse recado para você, amém? Cada igreja continua fazendo a sua live, os irmãos que vão nos acompanhar aqui, assista lá a live. Se a sua igreja está trabalhando com live, você não pode ir, assista nos horários lá a live da sua igreja, amém? Não deixe de adorar o Senhor com a sua congregação, amém? Essa EBD online é só mais uma forma aí de alimentar, de acrescentar no reino de Deus, amém? Então aqui nós vivemos o reino de Deus, amém? Então, claro, a gente fala bastante aqui dos irmãos do nosso ministério, porque como pastor do Ministério Unificar, a gente tem vários irmãos que nos acompanham para a glória de Deus, amém? Então, tô de visual novo, né? Os irmãos lá na oração do Ministério de Paciência, quando o bispo me pediu para orar quinta-feira, já repararam, né? A barba saiu, né? Os nossos amigos que fazem a nossa barba aí não estão podendo abrir em Bangu, né? Então eu faço lá no André e no Saulo. Então tá difícil para ficar se locomovendo daqui de Guaratiba para lá também. Embora eles estão fazendo particular, outros também que trabalham com cabelo, com unha. Temos várias irmãs aqui que trabalham com unha também. Estão tendo dificuldade para atender os seus clientes, né? Suas clientes. Sabemos que não está fácil, amém? Nosso irmão Igor, jovem Igor aí também, nossa irmã Diaconisa Deise, glória a Deus. Então, vamos lá. Eu conversei com... a Ruth, nossa irmã Ruth também está assistindo também. A mãe da nossa bispa Nara está aí junto com o nosso presbítero Aldeir assistindo a live também, amém? Só lembrando, meus irmãos, estou mais jovem, estou um pouquinho mais jovem, bem? A missionária Débora fala que só falta fazer os dentes. Um dia eu consigo, né? Por enquanto ainda o custo ainda não está permitindo, mas eu já falei para ela que eu vou fazer um propósito aí para a gente poder ajeitar esses dentes aqui, se Deus permitir, amém? Então, por enquanto ainda não está dando não. Tô mudando o cenário, né? Aqui a plantinha que eu gosto muito, todo mundo sabe, e tem um aquário. Vou botar aqui, está em fase também ainda de construção, em breve aí, quando eu puder também terminar. Estou comprando aos poucos. Ontem tivemos ali em Bangu, compramos um pouquinho areia, tem um barquinho ali que eu consegui, e em breve a gente vai ter um cenário de um aquário aqui, né? Nós ganhamos um aquário, a parte do vidro, e em breve, né? Bom, vamos lá, que senão a gente não vai ter tempo. A missionária Débora ajeitar o horário aqui para mim, para me ajudar, né? Bom, eu conversei com o evangelista Reinaldo ontem, né? Mais uma tia aí, nossa irmã Roberta, do Ministério Infantil, e nós temos aproveitado essas escolas bíblicas dominical para falar sobre os temas, amém, que nós estávamos dando ali no nosso ministério. Mas como nem todos fazem parte, como eu falei aqui no início, tem muitos irmãos aqui que são de outros ministérios ou agregados, ou vão assistir esse vídeo posteriormente, eu só estou aproveitando o tema, amém? Então, eu falei com o nosso evangelista ontem, ele tinha parado na lição 3, chegou a dar a lição 3, porém ele não concluiu. E eu não estou dando as aulas, amém? Eu estou apenas aproveitando os temas e falando e dando esse estudo aqui online, até porque o tempo não permite, amém? Então, na primeira aula, quem não acompanhou, nós falamos sobre o homem
o propósito do homem desde a criação até os dias de hoje. Amém? Então, a nossa irmã Janaína também meu entrando. Falamos na primeira aula sobre o homem. Qual o propósito do homem antigo, né, no Antigo Testamento, e hoje no Novo Testamento. Falando que o homem, Deus criou o homem, deu condições ao homem de organizar tudo, de dominar sobre tudo aquilo que havia sido criado por Deus. E hoje a função do homem como sacerdote do lar, como comissionado por Deus para pregar o Evangelho do Senhor. Falamos na segundo domingo sobre a mulher, também desde a criação, né, da mulher até os dias de hoje também. Falamos da importância das mulheres nos dias de hoje. São provavelmente aí quase todos os ministérios, a maioria, né? E Deus usa, né, tem usado muito as mulheres nos dias de hoje. Então, no Antigo Testamento, a mulher ela tinha muito mais uma função de conceber, né, de ser mãe, de educar os filhos em casa. Foi muito limitado no Antigo Testamento essa questão, né, infelizmente. Pouquíssimas são as mulheres que a gente vê sendo dado ênfase, né, na obra do Senhor, mas citamos algumas aqui no estudo do domingo passado de várias mulheres. Claro, faltam muitas outras, mas há uma condição muito pequena ainda para as mulheres, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza do ser humano. Lembrando, amém, que tanto a primeira aula quanto a segunda estão no nosso canal, amém? Estão no nosso canal no YouTube, ok? Evanclério dos Santos Oficial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá no nosso canal, assista os nossos vídeos, clica lá em se inscrever, vai abrir um sininho, clica lá em sininho todas, e aí toda vez que a gente publicar um vídeo novo no canal vai estar lá. Tem gente que não tem Facebook e que está assistindo por lá. Muitos irmãos estão falando: pastor, eu não gosto de assistir pelo Facebook, eu não tenho como ver online. Corre lá, você me ajuda, né, se inscrevendo no canal e assistindo o vídeo, compartilhando. É importantíssimo, eu conto com a sua ajuda, compartilhando para ser mais um canal de bênção para os irmãos. Então a primeira aula e a segunda aula estão lá no nosso canal, no YouTube. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as novidades que nós vamos lançar também no canal. Hoje nós vamos falar sobre a natureza do ser humano, também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características. Falamos do homem e da mulher. Hoje nós vamos falar um pouquinho da característica de um modo geral, que vale tanto para o homem quanto para a mulher. Eu não vou ler a revista. Quando nós voltarmos, se assim Deus permitir, não voltar antes, o nosso evangelista Reinaldo vai estar dando sequência às aulas, dando mais detalhes. Então eu só vou pincelar, também. Então eu só vou falar aqui alguns temas principais para você entender, ok? Bom, abra sua Bíblia, por favor, né? Aqui não dá para abrir o smartphone, mas aqui a gente tem a Bíblia, amém? Então abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e o 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, amém? Não dá para esperar tanto tempo, porque, né, na live. Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Bem, então mais uma vez a gente volta aqui sobre a criação do homem. Bem, por quê? Existem dois tipos geralmente básicos de visão sobre a questão do homem, o que o homem é. Eu vou falar de alguns termos aqui, é complicado, bem, às vezes alguns irmãos falam, eu gosto de falar de uma maneira bem simples, mas eu lá no canal, uma das novidades vai ser essa, a gente vai falar sobre vários termos que nós usamos aí, que as pessoas têm dúvida do que é. A partir de, provavelmente já nessa semana, a gente vai lançar vários vídeos aí com termos bíblicos que você talvez não saiba, bem? Então no nosso canal, só no nosso canal a gente vai publicar lá toda semana, pelo menos aí algumas vezes, alguns termos. Mas vamos lá. Nós temos dois tipos de visão do homem. Uma é a visão que nós particularmente vivemos e acreditamos, que o homem ele é um ser tricotômico. O que significa isso?
que ele possui um corpo, uma alma e um espírito. Bem? Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. Isso é ser um ser tricotômico, okay? Que é o que nós particularmente concordamos e entendemos ser o homem, a forma do homem. Mas também existem aqueles que acreditam num ser dicotômico, ou seja, somente corpo e espírito. Bem? Então, alguns corpo e alma, né? Já ouvi muitos, corpo e alma também, enfim, um exclui um, outro exclui outro, mas de um modo geral ser dicotômico são dois, né? Acreditar em dois. A mesma forma quando nós falamos sobre a Trindade. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sabemos que nem todos acreditam na Trindade, nem nós acreditamos na Trindade. Então, por entender dessa forma, nós entendemos que o homem, nesses três aspectos, né, do corpo, da alma e do espírito, nós precisamos entender o homem nesses três sentidos. O que é cada uma dessas partes? Como eu falei, eu vou falar de uma forma reduzida, né, nossa irmã André chegou, nossa irmã Lígia também. Eu vou falar de uma forma bem simples para você entender. Nem não dá aqui para a gente explanar. Mas a natureza do homem, ela é formada de uma natureza física, que é ligada ao corpo, é isso aqui que nós temos, né? Nosso corpo. A natureza também mental, que é a natureza da alma, né? Ou seja, o que está na nossa mente. A alma, ela está ligada às nossas emoções. Então, quando você chora, quando você está abatido, né? Quando você se sente deprimido, quando você está alegre, a tua alma, na verdade, é que ela está se manifestando, também. E muitas das vezes, né, essa condição da alma, ela também reflete no nosso corpo, né? Então, quando você está alegre, o teu corpo reage de uma forma; quando você está triste, abatido, o teu corpo reage de outra forma, ok? E quando você está em depressão, por exemplo, uma pessoa que está em estado depressivo, a alma dela com certeza entrou num estágio de abatimento profundo, bem? Então, e também o lado espiritual, né, que seria ligado ao nosso espírito, né, que, como o apóstolo Paulo vai falar, que o nosso espírito está pronto. Então o espírito é a parte do nosso corpo, amém, que está mais preparada, vamos dizer assim, né, quando o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, claro. Então, quando o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, é comprovado, inclusive cientificamente, embora a gente não está querendo aqui colocar a ciência, exaltar a ciência como acima da parte de Deus, mas é comprovado cientificamente que uma pessoa que o espírito dela está bem trabalhado, uma pessoa que confia em Deus, que sente a presença de Deus, é comprovado cientificamente que essa pessoa ela tende a conseguir resistir um pouco mais aos problemas, às adversidades, né? Como no caos que nós estamos vivendo hoje. Quem tem uma ligação mais íntima com Deus, através do Espírito Santo, não está desesperado como muitos outros estão, né? Ou pelo menos não deveria, né, estar, porque sabe que de alguma forma Deus ele cuida de nós, ok? Então, o nosso corpo físico, a nossa alma, que é as nossas emoções, o nosso espírito, ele compõe, né, o nosso ser, né, a nossa natureza. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque muita gente às vezes até cuida do espírito, alimenta o espírito. Como é que eu alimento o espírito? Através da palavra, através das orações. Como é que eu alimento a minha alma? A alma ela é alimentada com tudo aquilo que a gente vê, né, os nossos sentidos. Tudo isso reflete a alma. Então, se a gente vê uma cena, por exemplo, de tristeza, de um velório, por exemplo, a nossa alma ela tende a se abater, né? Dificilmente alguém vai entrar no cemitério alegre, feliz. Então a nossa alma ela se abate por causa daquela situação. Como também quando geralmente você está numa festa, no aniversário, geralmente, né, não que seja uma regra, mas geralmente a nossa alma reflete aquela situação, a alegria, as pessoas comemorando mais um aniversário. E, por último, o que talvez é menos dado importância, né, mas que também tem uma importância muito grande, que é o nosso corpo, né? Ou seja, nós também precisamos cuidar do nosso corpo. Não é uma questão estética, como muitos falam, mas é uma questão de cuidado. Nós somos formados
o nosso corpo, né? E ele é, na verdade, um reflexo daquilo que a gente faz, das nossas atividades diárias. Então, eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia para você que está nos assistindo aí, mas o teu corpo, muitas das vezes, é reflexo daquilo que você faz, daquilo que você come, ou se não, de repente, de algum problema, né, de saúde, seja hereditário, seja de algum acontecimento. Mas, de um modo geral, o nosso corpo, ele é reflexo daquilo que a gente faz. Então, muitas pessoas, não todos, né? Mas muitas pessoas, elas estão acima do peso, porque muitas vezes não cuidam, né? Se alimentam de uma maneira errada, exagerada. Claro, há casos que a gente sabe cientificamente que são muitos distúrbios, né? Tem pessoas que têm tireoide, por exemplo, só estou dando um exemplo aqui, eu não sou médico, que às vezes afeta hormônios, problemas hormonais, né? Então, assim, evidentemente que essas pessoas, elas às vezes ganham peso, outras pessoas não ganham peso, outras pessoas querem engordar, não engordam, mas o fato não é esse. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas até às vezes cuidam da alma, do espírito, mas não cuidam do seu corpo, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na criação, então, Deus fez exatamente dessa forma. No capítulo 2 de Gênesis, olha só, capítulo 2 de Gênesis capítulo 2, no versículo 7, Deus diz que ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós temos, bem dizer, o que caracteriza a tricotomia para nós, corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, criou o corpo, né? Soprou em suas narinas o seu espírito, ou em algumas traduções o fôlego de vida, ou seja, o espírito, e por último o homem foi feito alma vivente, ou seja, o homem ganhou então uma alma. Então o corpo, o espírito e a alma têm base bíblica, a gente tem base bíblica para acreditar nesse ser tricotômico, amém? Então aqui em Gênesis, quem não anotou aí, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos aí que Deus, ele estabeleceu e criou essas três características, corpo, alma e o espírito, amém? Então quando ele formou o homem, né, lá o boneco, ele criou o corpo. Quando ele soprou do seu próprio espírito no espírito do homem, ele transferiu a nós o seu espírito, e o texto fala também que ele foi feito, ele criou a alma vivente, que nos faz sentir as emoções, que nos faz aí locomover, amém? Tem legenda aí, nem estou sabendo, né? Alguém está me ajudando aí sobre a legenda, ok? Bom, deu para entender então aí, amados, amém? Então, essa é a questão da natureza do homem, natureza do ser humano, amém? Corpo, alma e espírito, ok? Abra sua Bíblia, por favor, tem um texto aqui interessante que a gente vai precisar entender, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que isso, pastor? Tem esse livro na Bíblia? Tem, está lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, amém? Capítulo 5, versículo 23. Né? Logo após aí Colossenses, vem o livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora aqui, além de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nós temos um texto no Novo Testamento, amém? Que também vai falar sobre a questão dessa tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito, ok? Então, esse texto aqui agora, ele fala um pouquinho sobre isso, corpo, alma e espírito. Por quê? O mesmo Deus vos santifica em tudo, ou seja, todas as partes, corpo, alma e espírito, precisam ser cuidadas, amém? Precisa haver um cuidado. E em todo o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados, e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O que significa isso? Que nós precisamos, é a orientação de Deus para nós, cuidar dos três, amém? Ou seja, não adianta eu só cuidar do corpo. Tem pessoas que fazem várias horas de academia, né, se cuidam na alimentação, mas não cuidam da sua alma e do seu espírito,
né? Não é nada contra. Nós incentivamos os irmãos aqui, de vez em quando eu consigo fazer uma caminhada de 30 minutos aí pelo menos. Gosto de caminhar, né? Mas exercício eu ainda sou um pouquinho ainda. A missionária Débora ainda faz um pouquinho mais. Irmã Amélia é um talento, um exemplo para nós de cuidado, né? Principalmente dessa parte física aí, né? Se cuida muito bem, está sempre postando lá fotos, exercícios, alimentação. A alimentação até que a gente aqui é muito bem, a gente fez uma reeducação alimentar dentro de casa já tem mais ou menos aí 2 anos, refrigerante já há pelo menos 3 anos que não beba, a missionária Débora já tem perdido as contas, já tem mais de 6 anos aí que não bebe, amém? Mas às vezes cuida muito bem do corpo, mas a alma e o espírito não cuidam, né? Ou seja, não se alimentam da palavra, não oram, não jejuam, né? Lembrando que o jejum, ele tem o jejum físico, né? E tem o jejum espiritual. Tem gente que, porque eu não estou comendo por causa do jejum alimentar, então eu já estou em jejum espiritual. Não, uma coisa é diferente da outra, né? Nós precisamos, depois eu vou fazer um vídeo só sobre jejum, mas tem alguns aí, algumas explicações aí com certeza de outros ministros falando sobre isso, mas eu vou fazer em breve, amém? Mas o jejum, ele é importante tanto para o corpo físico e também para o lado espiritual. Então não adianta eu cuidar só do meu corpo físico. Você deve cuidar, se você puder fazer uma academia, se você puder fazer um exercício, ou melhor, se puder não. Se você é importante você fazer exercício, ainda que não possa ir na academia, vou melhorar aqui. Porém, o nosso corpo, ele não é a única parte. Amém? Então nós temos que cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Nós entendemos que o cuidado com a saúde ajuda muito na alma, né? Então, muitos alimentos são comprovadamente científica que eles alteram o humor, né? Quem trabalha nessa área sabe que, por exemplo, a glicose, né, o amido, cada uma dessas partes do alimento, eles atrapalham alguma área, né? A farinha branca, por exemplo, esqueci agora a palavra aqui, mas daqui a pouco eu lembro bem. Tudo isso atrapalha o humor. Tem pessoas que às vezes elas agem de uma maneira mal-humorada, às vezes por causa de uma má alimentação. Pessoas, por exemplo, que estão com fome, que não comem, tendem, né, a se sentir mais nervosas, irritadas. Existem alimentos que trazem uma irritação maior, né? Então é fato. Agora, não adianta só cuidar dessa parte, eu preciso cuidar da parte espiritual. E como é que eu cuido? Me respondem aí vocês que estão nos assistindo aí e participando conosco dessa aula. Como é que eu posso cuidar do meu espírito? Vamos lá, vamos ver a participação dos irmãos aí, né? Quem pode dizer aí, por favor, uma forma de cuidar do meu espírito, de alimentar o meu espírito, por exemplo. Bem, nossa irmã Érica chegando. Então, coloca aí nos comentários, por favor, quem sabe e como você faz, né? Vamos fazer isso aí. Como você faz para alimentar o teu espírito, como você faz para alimentar o teu corpo e a tua alma. Então, deixa aí nos comentários, por favor. Se der, eu vou observando o comentário de vocês. Mas, vamos lá, palavra. Opa, nossa irmã Sil aí já falou a primeira dica, né? Palavra. Então, ó, Bíblia, né? Isso aqui é fundamental. Estou aqui de novo com a Bíblia da missionária dela. Isso aqui é o alimento que eu vou dizer principal, né? O alimento principal. Orar em línguas, olha, a irmã Silvana tá descarregando aí, né, formas de alimentar o nosso espírito. Orar em línguas, né? Orando, a nossa irmã Ruth aí, ó, orando, exatamente. A oração ela é importantíssima. O estudo da palavra, o jejum, né? Passou rápido aqui, mas alguém falou aqui. O jejum, né? Jejuar, isso aí são alimentos extraordinários. É como se fosse aí, vou falar um pouquinho na parte alimentar, é como se fosse o limão. Eu e a missionária, a gente toma água com limão todos os dias à noite, né? É como se fosse o limão, né? Que é a vitamina C, outros alimentos aí que nós temos aí, que são extremamente importantes, né? Orando em espírito, né? Então, orar em espírito não é aquela oração, né? A gente tem aprendido isso no nosso ministério, nosso bispo tem falado muito sobre isso na nossa igreja. Orar em espírito não é só aquela oração mecânica, é você falar em mistério com o Senhor, em línguas com o Senhor. Paulo orienta, quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Então, evidentemente que quando a gente está no meio dos irmãos, a gente quando vai falar, ministrar, a gente procura ministrar a palavra, né? Para que os irmãos possam compreender. Mas
quando nós oramos em espírito, nós alimentamos muito mais o nosso espírito, a nossa mente, né, fica infrutífera, amém? E não só estudar a palavra, como a nossa irmã Rafaela, né, falou aqui, mas também viver a palavra, né? Então não adianta só falar. Então a nossa irmã Karine botou aqui, ó, palavra, oração, jejum, fugindo da aparência do mal, sim, também é uma forma. Quando você renuncia à carne, você automaticamente também, ó, isso é tremendo. Quando você renuncia à carne, você também está alimentando o teu espírito, porque o teu espírito ele está santificado para que ele possa produzir mais através da tua vida, então ele vai usar mais. Então essa intimidade, como a irmã Mary está falando ali com o Senhor, né, torna os nossos ouvidos, sim, irmã Mary, ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito, também para ouvir o Espírito Santo. Então, mas a base de tudo, vamos dizer assim, o alimento, claro, essencial de tudo é a palavra. Bem? Então não tem alimento mais importante do que a palavra. Embora todos os outros sim são importantes. Mas a palavra com certeza é o alimento. Tem gente que acha que pode viver sem meditar na palavra. Bem? E eu medito na palavra, quem nos acompanha sabe, eu sempre sou incentivador. Todos os dias, incentivo a minha esposa, os nossos irmãos. A palavra ela é muito importante. No meio desse caos todo, quem tem palavra vive tranquilo, está firme, está seguro. Está preocupado? Sim, eu também estou. Todos nós estamos preocupados. Temos irmãos aí enfermos, doentes, alguns que a gente sabe que apresentam alguns sintomas. Até próximo, glória a Deus, a nossa irmã Silvana falou comigo agora que o nosso irmão Flávio, os médicos já disseram que ele não está com coronavírus, é uma infecção, mas continuamos orando pela vida dele, queremos que vai se recuperar em nome de Jesus. Amém? Mas preocupados sim, mas não desesperados, amém? Não em pânico, como muitos estão. Por quê? Porque é a palavra. Preocupamos por causa do nosso corpo físico, que sente uma infecção, como por exemplo o nosso irmão Flávio, aspirante Flávio, tá? Deixa, né, o corpo mais vulnerável, sentimos dores, né, sentimos febre, angústia, tudo isso. Né? Então o nosso corpo físico é importante sim, porém, como foi falado anteriormente ali, quando nós estamos bem espiritualmente, a gente consegue superar essas dificuldades do corpo físico de uma maneira melhor, também. Deixa eu correr aqui um pouquinho então para a gente poder falar sobre outros temas, ok? Bom, o ser humano, essa natureza humana, ela é muito complexa, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Estou abrindo aqui, vocês abram aí. João, capítulo 4. Não vai dar para me ler todos os textos, amém? Depois, lembrando, o nosso irmão vai lá. E, por ser uma natureza complexa, esse é um texto bastante conhecido, né? Por que isso? Por que eu não posso só cuidar do meu corpo? Porque o meu elo de ligação com Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não fala diretamente com o meu corpo físico. O Espírito Santo não fala com a minha alma. O Espírito ele fala no meu espírito. Né? E aí eu vou explicar por que nesse texto. Né? Quem conhece o texto sabe disso. Né? Nossa irmã Deise falou ali com relação às conversações corrompem bons costumes. Sim, é quando eu me alimento de informações erradas. Salmista, no Salmo de número 1, né? Ele fala isso: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no tempo certo, na estação certa, produz o fruto. Amém? Ou seja, então, quando eu renuncio a tudo aquilo que me afasta do propósito da vontade de Deus, e eu passo a viver segundo a palavra, eu sou bem-aventurado. Amém? Então vamos lá. O texto aqui fala, João capítulo 4, versículo 24, que Deus ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só que coisa interessante. A nossa natureza é de corpo, alma e espírito. Mas o texto fala que Deus ele é Espírito. E aonde ele quer que nós o adoramos? No nosso espírito. Amém? Então, não adianta só um corpinho sarado e bonito, que isso não vai fazer com que Deus fale mais conosco. Amém? Então não adianta eliminar as gordurinhas. É bom, tá? Isso é importante, volto a dizer. Não adianta ter um corpo atlético, não adianta ir para a igreja todo bonitão, bonitona, né? Todo produzido, parecendo aquele desfile de moda, né? Aqui
Com certeza online não tem ninguém que faz isso. Não que você não deva ir bem arrumado, bem vestido, cheiroso para a igreja, tomado banho de preferência, né? Porém, o que na verdade importa para Deus é que a nossa adoração ela seja em espírito. Então, por mais que nós tenhamos um corpo, uma alma, a nossa adoração ela vem do Espírito, amém? Então é preciso entender isso. Então, por que às vezes eu chego na igreja, eu tenho certeza, quem já passou por isso aí, sinaliza aí, dá um amém, né? Quem já não chegou na igreja cansado, quem já não chegou na igreja triste, quem já não chegou na igreja abatido, quem já chegou na igreja com vontade de nem estar ali, né? Quem já passou por isso pode comentar aí, não tem vergonha, eu já passei por isso várias vezes. E a gente entra lá, e quando Deus começa a falar conosco através dos louvores, através da palavra, quando a gente recebe uma oração, parece que a gente não tem mais nada, né? Parece que tudo aquilo some, e às vezes some mesmo, né? Por quê? Porque de alguma forma o Espírito, nós mesmo com o corpo debilitado, a alma batida, mas o nosso Espírito se ligou com o Espírito de Deus, e houve ali, né, uma manifestação da glória de Deus. E aí o nosso corpo, ele já não refletiu mais aquelas dores, aquele cansaço. A nossa alma que estava batida agora começa a se alegrar, aleluia, né? E aquela alegria toma conta da nossa vida de tal forma que a gente até se esquece dos problemas, né? Pelo menos momentaneamente. Às vezes a gente se esquece que entrou ali triste porque talvez não tinha um alimento para comer do jeito que queria, precisa pagar a conta, né? Então, nossa, a gente entra ali às vezes um caco, né? Um caos na casa do Senhor, e aí o Espírito começa a adorar a Deus, nós começamos a se ligar com Deus de uma maneira tão tremenda, né? E ali a gente é alegrado. E quem viu a gente vir para a igreja, às vezes, um vizinho, um parente, que nos viu sair triste, abatido, quando viu a gente voltando, fala, meu Deus do céu, parece outra pessoa, né? Alegre, dando glória a Deus, a gente vem cantando, vem adorando, né? Então é assim, o José está falando várias vezes ali, é verdade, várias vezes a gente acontece isso, né? E por que isso? Porque Deus, ele requer de nós uma adoração no seu espírito, e quando nós o adoramos em espírito e em verdade, né? Essa adoração é recebida por Deus, e aí automaticamente o Espírito Santo trabalha no nosso espírito, trabalha na nossa alma e trabalha no nosso corpo, né? Quem aqui já não recebeu uma cura da parte de Deus aqui enquanto estava adorando, né? Quem já recebeu, diga, eu recebi, já recebi uma cura, eu sou um testemunho vivo, né? Fui curado de 4 problemas no coração. Eu vou colocar o meu testemunho aí no nosso canal. Muitos irmãos perguntam. Eu vou resumir o testemunho e vou colocar lá no nosso canal também, do YouTube, o nosso testemunho. Amém? Então você que tiver inscrito lá vai receber em primeira mão lá um pouquinho do nosso testemunho. Amém? Então, a nossa diaconisa Deise falou, a gente sai renovado. Né? A gente sai renovado às vezes por causa disso. Porque mesmo tendo um corpo, uma alma e um espírito, mesmo o meu corpo e a minha alma estando abatida, triste, enferma, quando o meu espírito se alega com o Espírito de Deus, automaticamente o nosso corpo ele recebe aí essa injeção de ânimo da parte de Deus, e uma unção, aleluia, poderosa recai sobre nós. Aí, a nossa irmã Silvia já falou também que já recebeu algumas vezes. Amém? Então, essa né, o Nicolas está aqui já passeando aqui, né? Tá querendo também aí, tá com saudade. Quinta-feira aí com todos os cuidados, a gente levou ele aí para adorar um pouquinho na nossa igreja ali em Paciência, que ele estava muito triste, voltou agora com uma alegria tremenda, para você ver o que faz. É um testemunho também, né? Não deixa de ser. Nicolas, por causa desse confinamento aí, essa quarentena, estava muito triste. Aí eu conversei com a missionária dela, resolvemos levar ele quinta-feira para nossa igreja de Paciência, né? Para ele poder estar lá no meio da igreja. Já foi alegre, né? Ela tá fazendo um coraçãozinho aqui, né? E voltou outro, né? Alegre, no dia seguinte amanheceu alegre, fez os trabalhinhos da escola com a maior alegria, né? Tá aí até agora alegre, renovado. Por quê? Porque o Espírito, tenho certeza, trabalhou na vida dele, né? Nossas crianças precisam, a tia Roberta tá aí também, irmã Márcia, as nossas crianças precisam dessa adoração também. O Nicolas voltou super alegre, amém? Mas vamos lá, vamos dar continuidade sobre isso, amém? Abra sua Bíblia, por favor, ainda no Evangelho, perdão, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos falar sobre a diferença da nossa natureza dos anjos. Vou correr aqui para orar, não vai dar para falar tudo.
Diferentemente dos anjos, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, hein? No versículo de número 44. Vamos ler aqui, ó. Semeia-se, 1 Coríntios 15, 44, eu vou ler alguns versículos, hein? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Amém? É um texto um pouquinho complicado, porque algumas pessoas sempre pedem para discernir, e é verdade. Amém? Algumas pessoas me perguntam, eu vou falar isso no canal, sobre a questão dos animais. Então, se os animais possuem alma e espírito, eu não vou falar aqui. Mas o texto aqui, na verdade, está dizendo que há também um corpo espiritual. Amém? Os anjos, por exemplo, que é o que eu quero diferenciar, eles não possuem um corpo físico, ok? Eles existem um corpo espiritual. Então, eles não têm um corpo físico como nós temos. Amém? Porém, eles têm o espírito, eles não têm um corpo, eles não têm uma alma, mas têm um espírito, ok? Então eles são seres espirituais ou celestiais, como algumas costumam dizer, ok? Então eles não sofrem os danos físicos que nós sofremos, amém? Mas eles também têm um corpo espiritual, que na verdade, não sei se vai dar tempo de falar, esse corpo que vai ser levado, né? Que vai adorar o Senhor quando nós formos arrebatados para a glória. Então esse corpinho aqui, falho, essa natureza terrena aqui, isso aqui vai deixar de existir. E o que vai realmente viver na eternidade é justamente esse corpo espiritual. Amém? Então não se preocupe se aqui você tem um problema de físico, se aqui você tem algum problema no seu corpo, porque o corpo espiritual, ele é um corpo glorificado, como a palavra do Senhor diz, é um corpo celestial. Então ali não vai haver problema nenhum, tá? Você será perfeito para a glória de Deus, amém? Quem vai se encontrar comigo aí no céu, dá um glória a Deus aí, amém? Deixa o seu comentário aí, eu vou morar no céu, vou estar na glória, vamos se encontrar na glória, amém? Bom, já os homens, na verdade, eles têm esse corpo, ok? Então a gente leu lá em 1 Tessalonicenses, no início, no capítulo 5, versículo de 23, que por causa de ter esse corpo, a gente precisa cuidar deles. E por ter esse corpo, o que acontece? Esse corpo é um corpo mortal. O que significa isso, pastor? É um corpo que em algum momento, essa matéria, ela vai morrer. Né? Por mais cuidado que nós tenhamos, o máximo que nós conseguimos cuidando do nosso corpo físico é prolongar, né, os nossos anos, se assim também for vontade, do Senhor, né? Então, esse corpo, mas em algum momento esse corpo vai parar. Por mais cuidado que a gente tenha, né? Esse corpo, o coração um dia vai parar, os nossos órgãos um dia vão parar, amém? Não quero aqui falar de morte, não é o tema hoje, mas é fato que em algum momento isso vai acontecer, amém? Então, em algum momento essa matéria, ela vai se deteriorar. O que a gente pode fazer é se alimentando bem, cuidando do nosso corpo físico com uma boa alimentação, com uma boa rotina de exercícios, amém? E isso ajuda a prolongar um pouquinho mais essa matéria. Lembrando que não adianta só cuidar disso, temos que cuidar do nosso espírito também, ok? Vou adiantar aqui porque a gente tem aí pouco mais de 15 minutos, amém? Vamos lá. Essa característica que a gente fala de correr o risco de morrer se chama na materialidade, ou seja, ao contrário dos anjos, que são seres espirituais, o homem é um ser material e físico, ou seja, ele veio da matéria, amém? Lá a gente falou lá em Gênesis, do pó da terra, e o texto vai falar que pro pó nós retornaremos, amém? Ou seja, um dia todos nós voltaremos ao pó, como diz o texto, amém? Mesma coisa se diz tanto para o homem quanto para a mulher. Nesse caso do corpo do humano, a gente vê. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do corpo. O corpo é aquilo que é visível, amém? O espiritual não, mas o corpo é aquilo que é visível. A alma também a gente não vê, a menos que Deus revele, né, a natureza do homem na alma, a alma como está abatida. Mas vamos lá. O corpo é uma coisa visível. Então, por exemplo, quando a nossa alma está abatida,
as nossas emoções, como eu falei no início, elas refletem no corpo algumas vezes. Então, quando você sente o seu corpo mais cansado, quando você se sente o teu corpo mais dolorido, são sinais visíveis, ou seja, você consegue muitas das vezes perceber que tem alguma coisa de errado, quando surge alguma coisa no corpo, uma mancha, uma bolinha, enfim, qualquer coisa que aconteça é visível. Então a gente consegue ver, a gente consegue às vezes tocar, né? Eu talvez não, mas os médicos conseguem às vezes, até mesmo dentro de nós, tocar em alguns lugares, né? Alguns exames detectam. Então isso aí é uma característica do corpo, né? Ou seja, é visível. Uma pessoa fofofitness, né? Vamos dizer assim, se tiver fofofitness aí, vamos, né, entrar no ritmo aí para melhorar. Então, quando a pessoa é fofofitness, ela é visível que ela está acima do peso. Então, eu levei lá, quem sabe a gente já fez um desafio lá, cuidando do corpo, da alma e do espírito. A gente já fez esse desafio na nossa igreja. E aí eu levo uma balança para a igreja, a gente se pesa, fica acompanhando durante um período. O último a gente não conseguiu nem terminar, muitos irmãos não foram se pesar, mas a gente vai voltar a fazer se Deus permitir, se for vontade de Deus. Então ali a gente levou a balança, pesou. É visível, então eu não posso... Alguns irmãos às vezes querem contestar a balança, né? Mas é fato, subiu na balança, o ponteirinho foi lá, o digital marcou lá um peso, é visível, ou seja, eu posso olhar para aquilo e perceber que eu estou acima do peso, né? Então, isso é algo visível. Quando eu estou com febre, por exemplo, eu vou lá, faço a medição da temperatura, vi que a temperatura está acima de 37, 38 graus, então eu posso perceber que eu estou com alguma febre, com alguma infecção, alguma coisa está de errado. Isso é visível. E a alma? A alma ela é mais difícil. Bom, muitas pessoas às vezes estão com a sua alma batida, mas muitas vezes não se percebe. Embora, quando você atinge determinado grau de tristeza da sua alma, bem, muitas das vezes o corpo reflete sim. E às vezes um dos principais sinais é que a nossa alma está abatida, triste, ou por exemplo em depressão, como é muitos dos casos nos dias de hoje, é porque a nossa alma está fazendo com que o nosso corpo reflita o que está acontecendo com ela. Então, por exemplo, um dos sinais que a gente pode caracterizar de que a nossa alma ela está abatida, ela não está bem, né? A falta de apetite. Tem pessoas que por estarem abatidas, por estarem às vezes em depressão, elas deixam de comer. E aí começam às vezes a perder peso de uma forma mais rápida, né? Às vezes deixam de se alimentar. Ou há pessoas que até engordam às vezes mais quando estão com algum problema, porque comem também um pouco mais. Então você começa a perceber que há uma mudança. Poxa, a pessoa sempre teve ali uma boa saúde, um corpo bem cuidado, e agora ela começou a engordar. Às vezes é por causa de um problema na alma. A alma, o sono, como a Érica falou ali, ó, nossa diaconisa Érica, né, dos casais, falou, o sono excessivo é um sinal. Pessoa que só vive dormindo, né? Tirando os preguiçosos, né, pessoal? Aqui não tem nenhum preguiçoso não, por favor, né? Mas tirando os preguiçosos, o sono excessivo o tempo todo com cochilando, o tempo todo batendo cabeça, isso pode ser um sinal, né, também da alma, embora também seja um sinal físico também, às vezes é um distúrbio físico, mas às vezes é um abatimento. A pessoa quer dormir o tempo todo, não é normal, né? O normal é a pessoa dormir de 6 a 8 horas por noite, diária, mas claro, com algumas exceções. Às vezes você numa rotina muito grande, às vezes no dia seguinte você vai dormir muito mais tempo, né? Então acontece, né? Mas a alma, ela precisa desse cuidado, e às vezes você tem pessoas que demoram muito, né, a perceber que a alma ela está com problema. Pessoas que demoram muito a perceber isso, às vezes são as pessoas que acabam entrando no estágio inicial de depressão, outras se enveredam aí pela depressão, e tem pessoas que não percebem isso, e às vezes até quando você vai perceber, é tarde demais, né? Então a alma, diferente do corpo, ela tem uma dificuldade maior, porém você ainda consegue. Agora e o espírito? Como é que eu consigo perceber? Vamos lá, você que está aí me assistindo. Como é que eu começo a perceber que o meu espírito está mal, né? Ou seja, que eu já não estou mais ligado no Espírito Santo, e o Espírito Santo agora já não consegue mais trabalhar, né, na minha vida. Como é que é? Lá, vamos botar nos comentários aí, por favor, sinais, né, de que o meu espírito está com algum problema, né?
que o Espírito Santo de Deus ele já não consegue mais trabalhar? Quem pode colocar nos comentários? Estou esperando aí. Vamos ver, vocês que são fera aí em EBD, quem é... Como é que o meu espírito começa a dar sinais de que tem alguma coisa de errado? Amém? Tem algum sinal aí? Cadê o pessoal que está aí online aí? Me ajuda aí. Amém? Qual é o sinal que eu posso dizer aí que o meu espírito está com algum problema? Falamos do corpo, né? Que dá sinais. Falamos da alma. Opa, nossa irmã missionária Janaína já falou aqui o primeiro, ó. A perca do interesse de buscar a Deus. Preguiça para orar. Olha aí, preguiça de orar. Irmã Silvana mandando aí, por favor. Né? Também, a pessoa já não sente mais ânimo de orar. Né? O bispo falou esses dias uma palavra aí, a apatia, né? Ou seja, se eu oro, tanto faz, se eu não oro. A apatia espiritual tem afetado muitos crentes. Vamos lá, pessoal. Não quer mais ler a palavra, irmã Méria. Ô, glória. Irmã Méria aí, ó. Tiago Barbosa. Falta de interesse. Parabéns aí, Tiago. Que Deus abençoe sua vida. Fui ver agora lá no grupo lá, o nosso irmão Tiago aí. Nossa irmã Jéssica. Papais aí já do ano. Né? Glória a Deus. Desinteresse. Quando não queremos ler a palavra. Isso aí, o desinteresse para as coisas de Deus. Né? Falta de interesse em ler. Falta de cultuar, ou seja... A pessoa já não vai mais, não tem interesse de ir para a igreja para adorar o Senhor, já não quer mais comunhão com os irmãos, né, cultuar, é verdade. Tem pessoas que começam a perder o interesse de buscar, iam para a igreja sempre, estavam sempre lá buscando o Senhor, isso não quer mais orar, quando não queremos mais ter vontade de ir para a igreja, nossa irmã Janaína Mel, a irmã André, tristeza, às vezes a tristeza, assim, mas reflete também, com certeza, o desânimo, isso aí, desânimo, né? Não quer louvar mais, né? Às vezes nem louvor mais querem ouvir. Verdade, tem pessoas que adoravam o Senhor, cantavam o Senhor e não querem mais sair cantar para glória, né? O presbítero Marcelo também entrando aí. Então, isso tudo aí, né? Então, ou seja, a falta de vontade de orar, de buscar a Deus, de estar na casa do Senhor, tudo isso aí são exemplos de que o nosso espírito ele está tendo problemas. Você pode estar no início, hein? Ou pode estar também já no estágio avançado. Né? Pessoas que já estão dentro de casa, viraram Cristo em casa. A gente está fazendo live aí, mas assim que voltar aos cultos, não é nada de live. Vamos lá para a casa do Senhor adorar o Senhor. Né? Então, isso tudo é um reflexo do espírito. Né? Ou seja, o meu espírito já não está bem. Eu não quero mais. Outra coisa que poucas pessoas, eu não sei se colocaram aqui, mas eu não lembro de ter visto, pode ter passado lá. Mas, por exemplo, uma pessoa que era um instrumento na mão de Deus e não quer mais. Né? Não faz mais a obra do Senhor, não quer visitar mais, não quer mais orar por ninguém, não quer mais adorar, não quer mais ministrar a palavra. Você que tem chamado desiste, começa a reclamar, como a Silvana falou, da igreja, de pastores, começa a colocar defeito em tudo, não acredita. Talvez o desacreditar, como, né, a Karine e o Jonathan estão colocando aqui, em Deus, quando chega a esse ponto, por exemplo, é porque o espírito já está num estágio realmente terrível, né, final. Quando a pessoa começa a ficar descrente, é porque o negócio já está muito ruim, né? Tem alguns irmãos aí, médicos, enfermeiros, que estão com a gente. Chegou nesse estágio aí, acho que já é UTI, CTI, deve ser alguma coisa desse, né? Então, vão para a igreja de qualquer maneira, sim, né? Você quer ver como é que um estado também? Você vai para a igreja, mas não está adorando. Tem gente que vai na igreja para ficar lá no joguinho, para conversar com outras pessoas. Tem vezes que na hora do culto está lá a adoração, as pessoas estão batendo papo, não estão falando de assunto da igreja, diferente. Tem pessoas que às vezes são, mas uma boa parte, uma grande maioria, vão para a igreja às vezes para ficar batendo papo, conversando, né, com outras pessoas, falando às vezes besteira, falando mal de outras pessoas, de outros irmãos. Meus amados, tudo isso Deus está vendo. Não é porque o pastor está lá no púlpito adorando dentro da igreja e que não está vendo nada do que está acontecendo que Deus não esteja vendo. Amém? Então, se é para ir para casa do Senhor, é para ir para adorar. Perder tempo para dizer que foi para bater ponto. Uma vez eu brinquei com isso lá. Se for para bater ponto, a gente cria um ponto eletrônico lá cada um na sua igreja, na entrada da igreja. Cada um chega, bate o ponto. Acabou, pode ir embora para casa, já bateu o ponto. Amém? Se eu vou para casa do Senhor, é para adorar. Amém? Eu não consigo entender alguém que vai para a casa do Senhor que não seja para adorar. Né? Então, você que é adorador, você que quer alimentar o teu espírito, você vai para a igreja para adorar. Como é que eu vou alimentar o meu espírito estando na igreja? De conversinha fiada, batendo papo com o irmão, reclamando, criticando. Né? Ali o tempo todo de conversinha. Isso me desculpe, mas é verdade. A gente tem que entender que é adoração a Deus. Eu não estou ali para agradar a homens, eu não estou ali para poder cultuar a homens, eu estou ali para cultuar
a Deus. Amém? Então, o texto que nós lemos em Lucas fala sobre isso, 4:24. Que Deus é Espírito e importa que o seu adorador o adore em Espírito e verdade. Então não perca seu tempo. Hoje está cheio de pessoas aí, né? Crentes inclusive, e não crentes, desesperando porque a igreja não tá podendo receber, perdão, os irmãos. E aí hoje estão lá turistas. Eu falei isso aqui lá na live de quinta-feira de paciência. Os crentes turistas. Sabe o que é o crente turista? É aquele que só vai na igreja de vez em quando. Né? Às vezes ele reclama se a gente não entrar em contato com ele, mas a gente nunca sabe quando ele vai, hora ele está viajando, hora ele está na festa, hora ele está dando um passeio, e simplesmente vai quando ele quer, e não é assim. A gente está falando aqui de um ser tricotômico, que precisa ser cuidado nas 3 áreas, corpo, alma e espírito, amém? Então, quando a gente libera uma palavra, quando os nossos bispos, pastores, os líderes, os ministros liberam uma palavra para a sua vida, quando eles transferem para você o Espírito, né, a presença de Deus, que isso é a igreja, gente, a unção, né, ela contagia o ambiente, né? Então, por isso que quando a gente entra triste, quando a gente entra na casa do Senhor e você vê várias pessoas adorando, aquele ambiente, ele é mudado, é contagiado, da mesma forma que um ambiente triste, quando você chega, às vezes você vai tá num lugar feliz da vida, quando você recebe uma notícia ruim, uma morte de um ente querido, você se abate na hora, quando você chega no velório, por exemplo, né? Eu já tive uma experiência de chegar no velório lá e eu não consegui falar nada, porque era uma criança que estava sendo ali sepultada, né? E a nossa alma se abate de tal forma que às vezes a gente não consegue nem se controlar, é uma tristeza muito grande, né? Então, a importância de nós estarmos com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus. Amém? Então, eu estou chegando aí no final, amém? Mas vou precisar acelerar aqui, mas se você vai para a casa do Senhor, meu amado, vai para adorar o Espírito. Cuida, da mesma forma que você vai para a academia, cuida lá do corpo, cuida também do teu espírito, ainda mais do que o teu corpinho, né? Mais do que o corpinho, né? Então, cuida do teu corpinho lá, sim, cuida, né? Mas cuide muito mais do teu espírito. Aproveite, como eu falei aí, para esses dias que você está em casa. Eu publiquei ontem aí na minha página, aqui embaixo, no post abaixo. Aproveita que você está de quarentena para buscar mais, orar mais, amém? A gente tem falado sobre isso. Mas vamos lá. Alma e espírito, né, estão juntos, né? Ou seja, o que significa isso? Que o espírito, ele trabalha diretamente na nossa alma. Por isso que essa alegria, ela vem. Eles trabalham de uma forma conjunta. Ou seja, quando a Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua igreja, nós vamos ser salvos. O que vai ser salvo? A nossa alma, né? Então, aquilo que Deus colocou em nós vai ser tomado de volta para Ele. Amém? Então, vai ser tomado de volta para Ele. Então, a nossa alma vai ser salva, vai ser resgatada novamente por Deus. Claro, aqueles que estiverem realmente com o seu nome escrito no livro da vida, ok? E quando a alma ela é retirada, esse espírito e essa alma são retirados do corpo, o corpo automaticamente ele morre, né? Então, ou seja, muitas pessoas, mas Jesus não voltou ainda, mas para algumas pessoas Jesus tem voltado, né? Então é importantíssimo, amém? Entender isso, né? Se Deus tirar a nossa alma, o nosso espírito, acabou. O corpo, por mais bonito que possa ser, né, ele vai se deteriorar. É fato isso, ok? Então vamos lá. Para a gente chegar no final aqui, temos alguns minutos para a gente orar e terminar. O espírito, na verdade, ele é aquilo que... Ele é a parte, talvez hoje, essencial nessa conexão com Deus, amém? Por isso que o Espírito Santo ele fala conosco no nosso espírito, ok? E a Bíblia fala que só há um mediador, né, entre Deus e o homem, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito ele é primordial nessa comunicação, amém? Quem está aí ligado, dá um glória a Deus aí. Ou seja, nosso Espírito precisa estar pronto para estar se conectando com o Espírito de Deus, amém? Ou seja, para a gente finalizar aqui então agora, vou fechar aqui, porque é muito rápido, a hora passa voando e para a gente não passar muito. Um homem, ele é tanto físico como espiritual, amém? Mas aí eu quero perguntar a vocês aí nessa manhã para a gente finalizar. Como você tem cuidado aí? Né? Deixe nos seus comentários aí como você tem cuidado do teu corpo, da tua alma e do teu espírito nesses dias aí de quarentena, de confinamento, amém?
Deixa a dica aí nos comentários para os nossos irmãos, como é que você tem cuidado do corpo, né? Como é que você tem cuidado do teu espírito, da tua alma. Bem, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, da alma e do espírito. Não dá tempo para falar muita coisa por causa do horário, mas eu queria pedir a você que está aí nos assistindo, que está participando conosco aí dessa EBD, quero agradecer desde já a vocês pelos comentários, pela participação de vocês, que é muito importante, né? Deixando aí os seus comentários, isso aí é primordial. Depois eu sempre dou um like para todo mundo aí depois, à medida do possível que der para a gente responder, a gente responde. Mas eu queria pedir a vocês, cuidem do teu corpo físico nesses dias, sim, cuide. Se você sair, faça aí os procedimentos que as organizações de saúde estão pedindo, mas principalmente também cuide do teu espírito, para que a tua alma esteja bem, né? Como é que eu vou cuidar do espírito? Já foi falado aí. Ora, busca a palavra, veja vídeos, né? Faça uma maratona lá, em vez de ficar só na Netflix, faz um Evancleflix. Ó, vai lá, começa a ver os vídeos do canal Evancler dos Santos, faz um Evancleflix, né? Lá, daqui a pouco a gente vai começar a ter conteúdo bastante para os irmãos assistirem. Tem gente que começa a ver e daqui a pouco para. Não, assista até o final lá. Se você já viu, veja de novo, anote, né? Faça um estudo em cima do que eu falei, faça perguntas. Ó, vai lá no nosso canal, vou pedir a você, vai lá no nosso canal, assista os vídeos novamente e aí faça um estudo, né? Você que ainda não assistiu lá, faça um estudo em cima daquilo que eu falei e me mande lá no canal as perguntas, só lá no canal. Quem mandar lá no canal, faça um estudo lá e eu vou responder para vocês na medida do possível sobre isso, amém? Mas quero pedir a vocês aí, quero agradecer primeiramente a vocês a participação na nossa EBD. Sei que muitos talvez estejam cansados, dormindo, estão aproveitando o domingo para descansar, mas eu espero que você que participou conosco nessa manhã seja alimentado um pouquinho dessa palavra, lembrando o principal que a gente falou hoje: Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, amém? Então, que você possa ficar com essa palavra, nós vamos orar nesse momento. Então, nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. Quem é membro do nosso Ministério Unificado de Bangu, acompanhe mais tarde o culto no Ministério Unificado de Bangu. Quem é de Paciência, nós vamos estar hoje lá em Paciência, no Ministério de Paciência. Acompanhe o Ministério lá de Paciência, Pastor Anderson, Evangelista Wellington e os demais irmãos. Hoje nós vamos estar lá, se Deus permitir, no nosso Ministério de Paciência, adorando ao Senhor com os nossos irmãos. Quero fazer um apelo aqui para você que puder nos ajudar na campanha do quilo. Nós estamos precisando muito. Ontem eu estive com o Bispo Marcelo lá no nosso Ministério de Bangu. Graças a Deus alguns irmãos estiveram lá enviando, né, alguns quilos de alimento não perecível, né? Só o coco que tem deixado a desejar. Nossa irmã Janaína Mel. Opa, você tem um exemplo aí do lado, Janaína, que é a irmã Mary, né? Pertinho de você. Então, irmã Mary, missão para você aí, Mamélia. Ajuda lá a irmã Janaína, amém? A cuidar do corpo dela. Amém? Mamélia é exemplo para nós, amém? Então, nos acompanhe nas redes sociais. Você que está com a campanha do quilo, nos ajude, se você puder. Tem vários horários lá no Ministério Unificado de Bangu e de Paciência, que o bispo e nós estamos lá na igreja, abrindo a igreja todos os dias. Leve seu quilo. Você que for para o culto, estiver na escala, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com os irmãos. Quem quiser participar da escala de culto, me procure, entre no privado, no meu zap ou no Facebook, que nós vamos estar aí te ajudando, te incluindo na lista, para você poder estar Evancleflix, isso aí, amém? Para estar nos abençoando com um quilo de alimento. Tem muitas pessoas que estão precisando, amém? Então, quero agradecer a vocês. Quero pedir a vocês mais uma vez que convide outros irmãos a estar curtindo a nossa página. Tem uma opção aí na página, convidar amigos. Convide o máximo de amigos para estar curtindo essa página. Eu estou sempre publicando mensagem, né? Me ajude lá no Instagram também. Me pediram, eu vou fazer vídeos lá no Instagram, exclusivo lá no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, Evancler dos Santos Oficial, vai lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, que eu vou começar a fazer lives lá também no Instagram também. E, é claro, o nosso canal no YouTube, Evancler dos Santos Oficial. Vai lá no YouTube, me ajuda a chegar logo aí a primeira meta, né? Só a primeira, de 100 pessoas inscritas no nosso canal. Convide também outras pessoas para se inscrever no nosso canal. A gente está fazendo isso com amor, com dedicação à obra do Senhor, para te alimentar. E não vai ficar só agora no período da quarentena não, tá? Deus já falou comigo desde o início do ano que Deus ia me usar nas redes sociais para a gente abençoar, alcançar vidas. Então não se preocupe, não é só no período da quarentena. Eu vou postar vídeos, vou fazer trabalhos, matérias
durante todo o decorrer, enquanto Deus permitir, a gente vai estar fazendo vídeos aí para o nosso canal no YouTube, amém? Então eu vou pedir a você que nos ajude com esse propósito, mas se inscreva, não só vá lá e assiste o vídeo não, amém? Eu recebo aí, então eu consigo saber quem já está lá inscrito e quem não está, amém? Então me ajude aí, por favor, a se inscrever no canal, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma manhã de domingo na tua presença, por essa escola bíblica online, Senhor, dominical. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos, aqueles que estão participando todo domingo conosco. Quero te agradecer porque, ó Deus, tu és o Deus que nos alimenta, tu és o Deus que nos sustenta. Eu tenho certeza que o Senhor está alimentando cada vida que tem, Senhor, aproveitado esse momento, ó Deus, online para estar, Senhor, sendo, ó Deus, agraciado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, abrindo o nosso entendimento, repreendendo todo espírito turbador de mente, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Quero colocar em tuas mãos mais uma vez os enfermos. Que o Senhor possa, Pai, entrar com cura na vida de cada um que está nos assistindo ou que está orando, Senhor, por alguma pessoa que está enferma, como a mãe da nossa irmã Jéssica, Senhor. Visita neste momento, ó Pai, também a tua filha, como o Senhor tem visitado a irmã Ilma, o irmão Flávio, Senhor, a Senhor da Glória, a irmã Marília e outros mais, o nosso irmão Henrique, também diácono Henrique, Senhor, que pessoas que estão enfermas e que estão precisando de uma intervenção tua. Nós queremos te agradecer por isso. Continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, nos acompanhe aí, fique atentos à novidade, amém? Muito obrigado, um bom domingo, um domingo abençoado para você, em nome de Jesus, amém?